Abram a palavra de Deus na carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Anátema significa estar sobre maldição divina. E hoje, infelizmente, aproximadamente 98% do atual cristianismo, 98% das igrejas que se dizem cristãs estão sob anátema, estão sob maldição divina. Não se assustem, mas também não duvidem, pois à medida que vocês ouvirem essa mensagem que o Senhor me deu, vocês vão entender. Por isso eu peço o máximo de silêncio e o máximo de atenção possível. A igreja cristã, em seu início, como nos revela o livro de Atos, vivia na dependência completa do Espírito Santo. Ela teve a sua origem histórica em Atos capítulo 2, quando o Espírito desceu sobre os 120 discípulos que se encontravam em oração no cenáculo, obedecendo a uma ordem do Senhor antes de subir aos céus. E a partir daí, o Espírito Santo a conduziu, orientou e foi parte integrante e viva dela, como podemos ver em inúmeras referências de Atos. Os cristãos primitivos e os apóstolos só tinham um plano: depender do Espírito Santo e seguir todas as suas orientações, todas as suas advertências e todas as suas correções. E assim, venceram todas as crises, todas as perseguições, caminhando decididamente a mesma trajetória do seu Senhor. Por aproximadamente 3 séculos, isso foi uma constante, pois o Espírito Santo tinha livre acesso. Então, fatos e sinais maravilhosos, assim como conversões genuínas, ocorriam constantemente. As curas, os sinais, os milagres extraordinários, as manifestações inequívocas do poder sobrenatural do Espírito estão presentes em todo o livro de Atos. Milhares foram os mártires dessa época inicial do cristianismo, quando preferiam morrer a negar a Cristo. Porém, a partir do século IV, já em seu início, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e o homem tomou para si as rédeas da Igreja de Cristo, começou a terrível degradação e decadência da Igreja, quando ela deixou de ser um organismo vivo, tornando-se progressivamente em uma organização humana, onde imperadores e bispos tinham a palavra final e não o Espírito Santo. E também, progressivamente, ela foi se afastando da trajetória do seu Senhor. E a tal ponto chegou de decadência que no século XVI o próprio Deus interviu através de Martinho Lutero, promovendo em 1517 a Reforma Protestante. A partir de então, a Igreja também, paulatinamente, foi readquirindo a intimidade com o Espírito e retornando à vida. Mas aqui é bom salientar que mesmo em meio às mais negras trevas anteriores à Reforma, sempre existiram, ainda que extremamente raros, os verdadeiros homens de Deus, que o buscavam acima de tudo e só para ele viviam. E a partir da Reforma de 1517, nós podemos citar inúmeros homens que foram poderosamente usados por Deus, como por exemplo, John Bunyan, no século XVII, ele que viveu 12 anos preso por causa da palavra de Deus e é o autor de vários livros, inclusive O Peregrino, que é o livro de maior circulação depois da Bíblia. No século XVIII, nós podemos citar vários, como por exemplo, John Wesley, que é o principal responsável pelo despertamento da Inglaterra no século XVIII, e seu irmão Charles Wesley.
Jonathan Edwards, também do século XVIII, principal responsável pelo grande despertamento que começou na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Podemos citar também os puritanos, George Whitefield, que foi o grande pregador ao ar livre, contemporâneo de Wesley e Jonathan Edwards no século XVIII. Podemos e devemos citar também David Brennan, do século XVIII, ele que era genro de Jonathan Edwards e missionário aos Pés Vermelhos nos Estados Unidos, cuja vida de oração influenciou inúmeros homens de Deus e serve até hoje como modelo para quem quer ser íntimo de Deus. Também no século XVIII, nós citamos Charles Finney, que é chamado de o apóstolo dos avivamentos. No século XIX, nós podemos citar George Miller, que é chamado de o apóstolo da fé. Hudson Taylor, que é o missionário, o grande missionário para o interior da China. Podemos citar e devemos citar também Charles Spurgeon, da Inglaterra, que é chamado de o príncipe dos pregadores. E além dele também D.L. Moody e vários outros. E no início do século XX, nós encontramos o avivamento do país de Gales em 1904, quando o Senhor usou um jovem, Evan Roberts, para incendiar o mundo. Encontramos ainda o avivamento da rua Azusa em 1906. Porém, mesmo com o chamado movimento pentecostal, que teve início nos primeiros anos do século XX, a situação do cristianismo começou lenta, mas progressivamente a se deteriorar e a entrar em uma decadência espiritual sem precedentes até chegar aos nossos dias. Mas também aqui, para dizer que eu não estou dizendo que não existiram e nem existem verdadeiros homens de Deus, mas que eles se tornaram cada dia mais raros, assim como extremamente raros se tornaram os verdadeiros cristãos. E hoje, os cristãos contemporâneos, assim como a atual igreja, têm fracassado porque não amam ao Senhor de todo o seu coração, não amam ao Senhor de toda a sua alma e de todo o seu pensamento, e nem o obedecem. E por que não amam e nem o obedecem? Porque não o conhecem e nem há temor em seus corações. Eles o têm muito mais como um objeto de satisfação própria do que como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do que aquele que é soberano sobre tudo e todos. Eles vivem sonhando com o céu, mas não abandonam a iniquidade e o pecado. Eles usam da tecnologia e do conhecimento humano sem sabedoria alguma, e aí eles se escravizam, tornando-se escravos dos seus desejos e pecados. E assim penetram profundamente pelo caminho da iniquidade e do engano, e se deixam seduzir pela falsa beleza do pecado, e se desviam do caminho correto da salvação. Eles distanciaram tanto do Senhor e da sua presença, que não sabem mais ouvir a sua voz. O amor do Pai não está mais nele. 1 João 2,15. Pois amam o mundo e seus prazeres pecaminosos, e nele se agarram. Não se voltam, não pensam, e nem buscam as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Colossenses 3,1. Eles não se voltam para o que é eterno, para o que é santo e puro. Vivem de aparências, como os ímpios, e acreditam que pode até enganar ao Altíssimo Deus. Eles perderam-se no orgulho, no egoísmo e na falsidade, prestando verdadeiros cultos a si mesmos. Eles falam muito sobre Deus, mas não conhecem, não amam e nem o temem, como já disse. Eles proclamam a sua santa palavra, mas não a vivem. E quando sobem nos púlpitos é para se mostrarem. Eles vivem em busca de fama, de dinheiro e sucesso financeiro. Eles têm os seus tesouros nessa terra, onde a traça e o ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam. E se os seus tesouros estão nessa terra, é aqui também que estão seus corações. Mateus 6, do 19 ao 21. Eles têm os olhos maus e o corpo sensual e promíscuo. Pois ensinam que não vivem e torcem a palavra, usando-a para se autopromoverem. Eles justificam-se a si mesmos diante dos homens e não se submetem a Deus. São homens que lideram muitos dentro da igreja,
são membros de igrejas que dizem ser cristãos, que fingem prestar culto ao Senhor, mas seus corações estão longe dele. Dizem adorar a Deus, mas é em vão, pois vivem e ensinam mandamentos e preceitos dos homens. Mateus 15, 9. Eles são como os escribas e fariseus da época de Jesus, que falam, mas não praticam. E tudo que fazem, eles os fazem para serem vistos pelos homens. Na verdade, eles são muito semelhantes aos sepulcros caiados de Mateus 23. Por fora, parecem formosos, puros, santos, justos, mas por dentro estão cheios de podridão, iniquidade, imundície e hipocrisia. E inúmeros se fazem de senhores que não são, querendo determinar o que o Espírito Santo deve ou não fazer. E assim, contendem com o Espírito Santo e se tornam inimigos do Todo-Poderoso. Isaías 63, 10. Temem o homem, que só pode matar o corpo e aos seus julgamentos, mas não a Deus, que além de poder matar o corpo, pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Realmente, essas últimas gerações de cristãos são as mais mimadas, superficiais e incrédulas de todas. Não há registro em toda a história da igreja em que todos, a começar do altar, sejam tão mundanos e hipócritas como os atuais líderes e membros de igrejas, e que dizem ser cristãos. Dizem ser, mas nunca nasceram de novo, não têm a verdadeira fé bíblica e nem são nova criatura. Evangelho de João 3, do 3 ao 6. Portanto, não passam de joio no meio do trigo e de lobos vestidos de ovelha. Mateus 10, 16 e Mateus 13, do 24 ao 30. A igreja cristã atual não admite que o verdadeiro cristianismo bíblico é também sofrer por Cristo e não somente crer. Filipenses 1, 29. Ela não vê como um grande sinal e característica de um verdadeiro cristão o ser perseguido, injuriado e caluniado pelo mundo por causa de Cristo. Mateus 5, 11 e 12. Ela não aceita e muito menos vive o que a palavra nos ensina na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, quando afirma que todo aquele que quiser viver como Cristo, ou seja, ser um verdadeiro cristão, sofrerá perseguição. E ela muito menos aceita que para entrar no reino de Deus é necessário antes passar por muitas tribulações. Atos 14, 22. Na verdade, mais de 95% do cristianismo contemporâneo, como já disse, não é verdadeiro e muito menos bíblico. Pois o que vemos nos altares são obreiros fraudulentos e nos bancos ímpios em busca de suas satisfações carnais. Nas igrejas atuais, infelizmente, há um número incalculável de obreiros que se apresentam como ministros de justiça, mas seus ensinamentos ou contradizem a palavra de Deus ou a torcem e levam seus seguidores à queda e até à morte espiritual. Na verdade, eles perderam a sua identidade de cristãos e foram reprovados. 1 Coríntios 9, 29. Eles trocaram a presença e o poder do Senhor pela presença e o poder do pecado. Trocaram a presença e o poder do Senhor pela presença e o poder do pecado. Eles trocaram a santidade que o Senhor exige dos seus pela promiscuidade e imundície que Satanás oferece aos seus. Trocaram a santidade do Senhor pela imundície que Satanás oferece aos seus. Pois santidade é mandamento de Deus e promiscuidade ou prostituição, mandamento do mundo. A imensa maioria do cristianismo contemporâneo não vive o Evangelho de Cristo, mas um outro Evangelho, como já falei, Gálatas 1,8, que é humano e falso, que procura agradar, divertir e entreter o homem, mas nunca salvá-lo. Pois somente o verdadeiro Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz, é o poder de Deus capaz de salvar o homem. Romanos 1,16 e 1 Coríntios 1,18. Pois somente a mensagem da cruz, o verdadeiro Evangelho de Cristo, pregado no poder do Espírito,
tem a autoridade de Cristo. Somente Ele revela a justiça de Deus. Somente Ele leva ao arrependimento. Somente Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Somente Ele origina a verdadeira fé que salva. Somente Ele liberta do domínio do pecado, traz esperança, adverte sobre o juízo de Deus e traz condenação e morte eterna para aqueles que o rejeitam. Evangelho de João 3,18. A igreja atual não sabe nem quer viver para servir a exemplo do seu Senhor, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 21:28. E realmente, o cristianismo contemporâneo teve o seu sentido corrompido pelo pecado e se afastou da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. Os cristãos atuais não buscam a santidade, não buscam estar separados do pecado e consagrados a Deus, não buscam ser semelhantes a Cristo, não buscam viver da fé, não buscam o arrependimento e nem ser nova criatura regenerada pelo Espírito Santo. E mesmo assim, acreditam que são cristãos e que vão morar nos céus. Eu então pergunto, como são cristãos? Como vão morar nos céus? Se o Senhor em sua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Como são cristãos? Como vão morar nos céus? Se Hebreus 10:38 diz que o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. E sim, mais outros 3 textos, o Senhor dá como princípio fundamental para ser cristão o viver da fé. Abacuque 2:4, Romanos 1:17 e Gálatas 3:11. Como essas pessoas são cristãs? Como vão morar nos céus? Se o primeiro mandamento que o Senhor deu em seu primeiro discurso registrado nos evangelhos, Mateus 4:17 e Marcos 1:15 foi: arrependei-vos e crede no evangelho. Como são cristãos e como vão morar nos céus? Se no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 ao 6, o Senhor afirma que se alguém não nascer de novo, ele não entrará no reino dos céus. E na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, nós lemos que o que importa para Cristo é ser uma nova criatura. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o Senhor nos ensina que aquele que realmente é cristão é uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo, eu repito, tudo se fez novo. Na verdade, o atual cristianismo quer viver sem Cristo e a sua palavra, crendo muito mais em manuais de movimentos, em livros de homens, em palavras de sabedoria humana, em palavras de autoajuda e em teorias das ciências humanas, que sempre colocam o homem como centro. Hoje, como já disse, a igreja, em sua quase totalidade, aproximadamente 98%, despreza os valores e as verdades espirituais e quer viver sem Cristo. Então eu pergunto, como ela então pode ser cristã? Como que essa igreja atual pode ser de fato cristã? Aqui, só uma terrível e triste conclusão a se chegar. Dos atuais 100% de cristãos professos, aproximadamente somente 2% é que são de fato a verdadeira igreja do Senhor, é que são realmente cristãos verdadeiros. Pois na verdade, a igreja a abandonou ao seu Senhor, deixou de lado os mananciais de água viva da presença do Deus verdadeiro e se dedica agora a cavar e a buscar por fontes sem água, por fontes que são lodo e esgoto, por fontes que cheiram mal nas narinas do Todo-Poderoso. Os cristãos contemporâneos estão destruindo a beleza e a pureza dos relacionamentos com a sua sensualidade. Estão desprezando a santidade ao viverem uma vida mundana e promíscua. E ainda justificam o seu pecado com frases como: o que tem? Pois todo mundo faz. E essa vida, inteiramente moldada pelo mundo e pela sociedade, é ainda mais visível entre os jovens que dizem ser radicais, que dizem amar a Jesus, mas que respondem a qualquer tentativa de correção dizendo: você está me julgando.
Na realidade, os jovens cristãos de hoje, em sua quase totalidade, pecam de maneira extravagante e radical. Esta é uma coisa que sabem fazer muito bem, pecar. Hoje, as obras da carne, de Gálatas 5, do 19 ao 21, estão presentes em mais de 95% do meio cristão, e o fruto do Espírito, ausente. E o louvor contemporâneo? E o louvor contemporâneo? São tremendamente mundanos, e só visam a exaltação do homem, mesmo que alguns tenham citações da palavra. É uma vergonha para a atual igreja. E as citações bíblicas, quando existem, são sem harmonia, fora do contexto, e têm como objetivo principal revelar um Deus que existe e vive para agradar e engrandecer as vontades e os desejos carnais do homem. O louvor atual não pode ser chamado nem de louvor e muito menos de adoração ao único e verdadeiro Deus. Ele não pode ser chamado de louvor e muito menos de adoração ao único e verdadeiro Deus das Sagradas Escrituras. Pois não há teologia neles, não há ensino bíblico correto neles. Eles não exaltam a Deus e muito menos os seus atributos. Eles não traduzem e nem ensinam sobre o caráter, sobre a personalidade do Altíssimo Deus. Através do que chamam de louvor, o que nós vemos é o homem sendo até o centro da palavra de Deus, como se a palavra de Deus fosse um instrumento de promessas e mais promessas para um homem bom e merecedor de todo o favor de Deus. Os atuais ministros de louvor não são mais do que cantores seculares em praticamente 100% dos casos. Eles não visam e nem buscam glorificar a Deus, o verdadeiro Deus, em suas músicas, mas anseiam loucamente pelo sucesso e fama, e assim ganharem muito dinheiro, e serem conhecidos nos 4 cantos deste mundo. Eles não são mais do que artistas que realizam shows, participam de troféus, e suas igrejas são o meio que usam para promovê-los e lhes dar um nome conhecido no mundo dos homens. As músicas desses ministros de louvor são um chamado e uma exaltação da emoção e do sentimentalismo não bíblico e muito menos cristão, visando alcançar um público cada vez maior e vender o seu produto. Este é o objetivo final deste louvor contemporâneo que se encontra tão descaracterizado: comércio. E assim, uma das atividades cristãs, que deveria ser uma das mais santas, se tornou neste cristianismo humanista atual em algo abominável aos olhos do Altíssimo Deus. E dessa forma, os atuais cantores gospels se transformaram no bezerro de ouro da igreja contemporânea. A verdadeira adoração que o próprio Senhor nos ensina no Evangelho de João, capítulo 4, em espírito e verdade, deve ser feita tão somente de forma sobrenatural, ou seja, no poder e na unção do Espírito Santo. Talentos humanos, por maiores e melhores que possam ser, nunca atingirão nem agradarão ao Altíssimo Deus. Nunca será na força e no poder do homem, mas somente através do Espírito Santo. O que vemos hoje está tão desfigurado e é tão abominável aos olhos de Deus, que na realidade somente as potestades e principados do reino das trevas é que podem receber. É isso mesmo que você ouviu. Somente as potestades e principados do reino das trevas é que podem receber o atual louvor. O cristianismo contemporâneo tem os seus valores, as suas doutrinas inteiramente contra ao que Jesus e os apóstolos viveram e ensinaram. Esse cristianismo das últimas gerações, se é que posso chamar de cristianismo, é composto de inúmeras e inúmeras heresias e envergonha profundamente o nome de Cristo. E quando eu olho para o livro de Atos, que descreve o início do cristianismo, que descreve a igreja do primeiro século, que deve ser sempre a igreja modelo, e comparo com a igreja e o cristianismo contemporâneo, eu constato que este, a não ser por raríssimas exceções, é composto por ímpios,
e iníquos que dizem ser discípulos de Cristo, mas que não passam de falsos cristãos e de obreiros fraudulentos. Há uma distância terrível entre o cristianismo bíblico do Novo Testamento e o atual. É tão grande a diferença que realmente não podemos nem chamar de cristianismo o que ocorre em mais de 95% das igrejas atuais. E a igreja que se diz cristã no Brasil? Por décadas e mais décadas, ela tem importado as piores heresias do também tão desfigurado cristianismo americano. Na realidade, a igreja brasileira se tornou uma filial da americana, principalmente no que diz respeito às heresias. E os grandes profetas e obreiros do ventre americanos são todos muito bem aceitos no Brasil, para causarem uma decadência ainda maior da igreja brasileira. Os cristãos atuais deixaram o padrão bíblico de decência e ordem e agora se conduzem pela moda e pela cultura do corpo, segundo o que a sociedade quer e determina. Não importa se Deus em sua palavra aprova ou não, desde que estejam vivendo como o mundo ama e aceita, desde que estejam conforme a última moda e com seus corpos atraentes e sensuais. Pois na verdade, creem que até o conceito de pecado na Bíblia é relativo. E para eles, não há assim tanto problema em pecar e ofender o Altíssimo Deus, desde que estejam bem consigo mesmos. O relativismo e o humanismo envolveram tanto o atual cristianismo que os cristãos atuais não têm mais a palavra de Deus como a autoridade máxima e absoluta para reger as diversas áreas de sua vida. Não tem mais a Bíblia como o único manual de conduta e fé. Eles transformaram a expressão somente a Escritura em somente a Escritura desde que ela concorde comigo. E assim relativizam a inerrante, infalível e suficiente palavra de Deus, transformando-a em um livro qualquer passível de erros e de falhas. E na verdade eles não a aceitam como a mais do que suficiente, como uma inerrante e infalível palavra viva do Deus vivo e verdadeiro. Não a aceitam como uma manifestação escrita da vontade do Deus Todo-Poderoso. Realmente, o atual cristianismo é um cristianismo pagão e o mais apóstata de toda a história da igreja cristã. É o cristianismo pagão e o mais apóstata de toda a igreja cristã, de toda a história da igreja cristã, infelizmente. E a vocês todos aqui, e a vocês todos que me ouvem, eu peço, não comparem o seu cristianismo com o de outro irmão ou irmã, seja ele pastor, pregador ou alguém muito influente no meio cristão, mas compare-o somente com as Sagradas Escrituras. Compare-o somente com as Sagradas Escrituras. E pergunte para você mesmo: o que eu penso, o que eu falo ou faço está em harmonia com a palavra de Deus? As minhas motivações ao agir, falar e tomar decisões estão de acordo com a santa palavra de Deus? E sobre a pregação nas igrejas? Quando você escutou uma pregação sobre arrependimento? Quando você ouviu uma pregação sobre o pecado e suas consequências? Quando você escutou uma pregação sobre o verdadeiro Deus das Sagradas Escrituras? O verdadeiro Deus das Sagradas Escrituras. Quando você escutou um ensino correto sobre os atributos de Deus, sobre a sua personalidade, sobre o seu caráter. Quando você ouviu uma pregação sobre o Espírito Santo e o uso correto dos dons espirituais. Quando você ouviu uma pregação sobre salvação, sobre ser nova criatura, sobre o que o Senhor exige dos seus. Quando? Veja agora também a internet, mas analisem à luz da palavra de Deus e à luz do Espírito Santo. Quantos estão pregando e ensinando a verdadeira palavra de Deus? São raros, muito raros, os que não saem da genuína palavra de Deus, que pregam o verdadeiro Evangelho de Cristo,
que pregam a mensagem da cruz. Hoje são extremamente raros os verdadeiros homens de Deus, como eu já disse. Aqueles que só pregam e ensinam o que ele manda, sem se importar se vão ou não agradar aos homens. E os programas cristãos na TV, ou que dizem ser cristãos, os televangelistas? Analise-os também à luz da palavra de Deus. Pois o que eles estão fazendo não foi, nem nunca pode ser chamado de evangelho. O que você encontra é um terrível e podre mercado, onde se vendem almas, onde se negocia fé, onde se comercializa tudo que rende dinheiro. Que encontramos no televangelismo dito cristão ou evangélico. O que nós encontramos, eu repito, no televangelismo dito cristão ou evangélico, são um número incalculável de empresas altamente rentáveis, de pastores e de igrejas, promovendo os seus líderes e promovendo os seus ídolos. Empresas de pastores que não são mais do que prósperos, famosos e ricos empresários. E que não são somente ricos, mas que amam o dinheiro e dele dependem violentamente. Isso não te faz pensar nesses esquemas financeiros fraudulentos, tipo pirâmide financeira? Pois, na verdade, essas igrejas e empresas não são mais do que isso. E realmente, o que tem ocorrido em mais ou menos 98%, eu repito mais uma vez, das igrejas cristãs, é um verdadeiro espetáculo circense, onde pastores e pregadores, inclusive esses famosos televangelistas, são artistas de palco e que encenam muito bem para enganar a sua plateia. E ao olharmos os sites evangélicos de notícias, ao fazermos isso, nós constatamos que o problema do atual cristianismo é ainda maior e que a sujeira, a imundície, a iniquidade e o viver segundo o mundo e a sociedade é ainda mais escandaloso do que se imagina. E não é nem necessário ler detalhadamente as notícias, pois na maioria dos casos só a manchete já é um escândalo e já envergonha a Cristo. E tudo isso que estou falando e colocando não é mais do que a ponta do iceberg. Um iceberg de mentira, iniquidade e hipocrisia, que tem sido o carro-chefe do atual cristianismo, que se encontra mergulhado nas águas frias, profundas e escuras de um oceano de pecados. E como o Senhor nos diz na parábola do joio e do trigo, Mateus 13, do 24 ao 30, hoje os filhos do maligno estão muito presentes no meio cristão. São os incalculáveis falsos profetas, falsos mestres, pastores, pregadores, além de inúmeros membros de igreja que hoje constituem, eu repito mais uma vez, mais de 95% de todo o cristianismo professo. E como eu já afirmei, somente aproximadamente 2% de todos que dizem ser cristãos são de fato os filhos do reino e verdadeiros discípulos de Cristo. E diante da atual situação da igreja, só resta uma esperança. Só resta uma esperança. Atos 17:30. Deus ordena agora a todos os homens, em todos os lugares, a que se arrependam. Deus ordena agora a todos os homens, em todos os lugares, a que se arrependam. A única esperança é arrependimento e mudança de vida. A única esperança, arrependimento e mudança de vida.